contar coisas absurdas que a gente escuta nos orçamentos, tá? A gente recebe leads de orçamentos de eventos, eu faço eventos ainda, né? Então, eu recebo muito. Aí a pessoa diz assim, aí eu sempre gosto de ter o feedback, o porquê que não fechou conosco. E a maioria das pessoas vem, sempre quando não tem o fechamento é por causa de valores. Aí eu escuto, e aí eu pergunto, mas por quê? Ah, não, o meu primo vai fotografar com o celular. Vai. Ninguém faz, gente. Não faz. A pessoa tá focada em curtir a festa, em comer o bolo, em tomar cerveja. Ela não vai fazer. E aí o que acontece? Tu gastou R$ 700 num bolo, R$ 4.000 na decoração, R$ 2.000 no vestido do pai, da mãe, da menina. E o que tu guardou? Uma foto de celular, que é o mais barato da festa inteira, são as fotos. É verdade. Porque a gente não consegue botar um valor agregado na fotografia, infelizmente, do evento. Se for pra te pensar hoje, tu tem que ser 10% do valor do evento. Tu não sabe quanto é que o teu cliente gastou com a festa. Só que às vezes tu é contratado por uma festa que o cliente gastou R$ 40.000. E aí tu cobra 1.000, o cliente acha caro. Porque um dia lá atrás, eu e o George tivemos a coragem de sair da nossa zona de conforto, de nos mudar de lá de Rondônia pra Santa Catarina, sem perspectiva de nada, pra poder mudar a vida dos pais deles. Porque nós tivemos que ter muita coragem pra poder fazer aquilo que a gente fez naquele momento, em plena pandemia, de sair do norte do Brasil pro sul do Brasil sem conhecer, apenas numa direção de fé. Então, nós viemos e documentamos tudo isso por isso, porque a gente queria criar memórias. Porque eu penso assim, eu gosto muito de ler, Ana. E eu lendo bastante livros de Napoleão Hill e tudo mais. E eu sempre comentava, e o George também. Já pensou se os nossos avós tivessem escrito a história deles? Para que a gente pudesse ler e saber por tudo que eles passaram? Como que foi o processo até aqui? Porque para eu e o George existir, vieram muitas vidas antes de nós. E o quanto que seria incrível a gente poder ter documentado coisas que essas pessoas fizeram? Eu sou uma curiosa da minha história, sempre fui, né? E sempre gostei muito de estudar sobre isso. E eu pensei, eu posso fazer diferente com os meus. E aí, hoje, realmente, eu fotografo tudo, eu gravo tudo. Estamos iniciando mais um episódio incrível do nosso quadro Empreendecast. E hoje esse quadro tá especial demais pra mim, porque eu tô recebendo, gente, uma pessoa que eu não vou nem falar que ela é minha colega de profissão, não, porque ela é professora na minha profissão. Mas é uma pessoa que ama fotografia tanto quanto eu. Na verdade, eu acho que ela ama mais do que eu, porque ela tá há 25 anos trabalhando com isso. Nós aqui nos bastidores já falamos muitas coisas sobre fotografia e hoje ela vai falar, gente, conosco sobre como empreender na área da fotografia, né? E eu recebo na nossa mesa do podcast Ana Simas. Olá, Renata. Prazer em conhecê-la. É muito satisfatório estar aqui. E obrigada por esse convite. Assim, eu não tenho nem como ficar. Eu fico tão feliz em saber quando eu encontro pessoas que gostam da fotografia como eu, porque eu posso dizer para ti com toda certeza. Eu trabalho há 25 anos porque eu amo. Se tu fizer a conta aí, eu sou fotógrafa desde os 13. Olha isso. Então, não foi de agora, já é uma paixão que eu tenho há muito tempo. E eu acho que hoje, se eu sair da área, eu não sei fazer outra coisa. Eu digo pra minha mãe, toda vida eu vou mudar todos os ramos, vou brincar em todas as áreas, porque eu não vou sair disso, que é o que eu sei fazer. E sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço, e além de ser 25 anos de estrada, são mais de 10.000 ensaios. Muitas pessoas fotografadas, que passaram muitas famílias que passaram pela nossa carreira, nossa trajetória de vida. 3 cidades. Estou agora em Floripa e não é aqui que eu vou parar. Olha só. A gente já tem prospecção aí para o mundo, se Deus quiser. Em breve a gente já está correndo os interiores de Santa Catarina, projetos novos que estão por vir. E eu fico bem feliz, muito feliz mesmo, quando eu encontro alguém que eu possa contribuir e fazer com que essa pessoa se apaixone ainda mais. Porque o mundo precisa de olhares fotográficos criativos e que se doem por isso. Olha só. Ana, a fotografia para mim foi um presente de Deus que mudou o rumo da minha história, mesmo assim. É claro que não foi só a fotografia, a comunicação também. Esse podcast também tem uma grande contribuição nessa decisão, mas eu acho que a fotografia foi aquela
Eu falo que foi o estopim para eu olhar e falar assim, eu consigo viver fazendo outra coisa além da instituição financeira, que era o que eu imaginava que eu ia fazer pro resto da minha vida, assim. E é tão gostoso, né, quando a gente tem essas surpresas boas no meio do caminho, que faz a gente se encontrar com quem a gente é de verdade. Porque tem gente que às vezes não se permite viver novas experiências. E a fotografia foi uma dessas experiências boas que eu falo. Hoje é uma das duas coisas que eu mais amo fazer nessa vida, que é fotografar e cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar para minha família, é uma coisa que eu nunca abri mão, né, de cozinhar para eles, porque eu só cozinho para quem eu amo. Então, se um dia eu receber alguém com alguma coisa que eu cozinhei, é porque eu gosto demais dessa pessoa, porque eu realmente gosto de servir as pessoas através disso. E eu vejo que a fotografia também é algo que causa a mesma coisa que uma comida boa, memória. É. E hoje, o tema do nosso podcast é fotografia não é só imagem, é memória, identidade e posicionamento. Então, nós vamos discorrer sobre esse tema durante a nossa conversa. Mas antes disso, eu queria que você pudesse falar quem é a Ana Simas, talvez antes da fotografia, apesar que você falou que você começou aos 13, não sei nem se dá para separar. Mas quem é a Ana Simas? Já vou contar uma curiosidade para vocês. Da mesma coisa como você gosta de cozinhar, eu sou a pessoa que cozinho somente para quem eu amo. Porque, diferente de você, eu não cozinho em casa. É muito difícil. Hoje, o meu noivo acaba fazendo grande parte da cozinha. E eu só cozinho realmente quando eu dá aquele estágio assim, hoje eu vou cozinhar. Mas eu amo. Se tem uma coisa que eu amo fazer também, é cozinhar com bom vinho. Acho que a gente é bem parecida É nisso. verdade. E concordo com você que a cozinha tem uma coisa muito parecida com a fotografia, que são as memórias, com certeza. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha vida. Não dá nem para separar antes da fotografia, porque né, eu já comecei desde muito cedo. Aos 13 anos, eu lembro que eu pedi ao meu pai uma câmera fotográfica de presente, e nessa época as condições financeiras da família era baixa, e ainda era-se as fotografias, as câmeras analógicas do filme lá, Olha aquele... só. Tu não pegou essa era, Não né? peguei. Mas a minha avó tinha uma câmera dessa. Fiz algumas fotos, mas a gente mais estragava o filme do que fazia boas fotos. Essa é verdade. E eu tinha uma Yashica, na época se chamava Yashica, e dessa câmerazinha, eu lembro que o meu primeiro book que eu resolvi fazer foi da minha irmã. E aí lá a minha mente criativa já da época, né? Pendurei um lençol da mãe na parede, a minha irmã era magra, 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 magra. E eu peguei e coloquei esses lençol na parede e fui fotografá-la. Mas, obviamente, uma Yashica sem ISO, sem a pequenininha daquelas tradicionais e tal, né? Mandei revelar o filme, tem as fotos guardadas até hoje. Ela quer me matar por causa disso. Porque as fotos, obviamente, ficaram horríveis e ficaram escuras, né? Não tinha noção de nada. Sim. Mas ali eu já comecei a entender que eu gostava daquilo. Com 15 anos eu comprei minha primeira câmera, eu sempre trabalhei desde muito cedo, eu trabalho desde meus 12 anos de idade, trabalhava com meus pais nessa época, e com 15 eu já estava trabalhando numa uma lanchonete de final de semana de freelancer fazendo milkshake. Crepe milkshake, aprendi a fazer crepe nesse local. E aí eu fui guardando um dinheirinho e comprei minha primeira câmera semi-profissional, porque ainda não era profissional, mas já digital. E aí isso na época já era, meu Deus, porque ainda ninguém tava no digital. E eu na minha cidade, uma cidade na época de 28, 30 mil habitantes, agora já tá maior, eu sou de São João Batista, uma cidade próxima. E só tinha aqueles fotógrafos antigos, aqueles que eram do avô, do avô, do avô, que só ficava assim. Então eram dois fotógrafos da minha cidade e ambos eram antigos. E aí surgiu uma oportunidade com 16 anos de trabalhar num estúdio fotográfico. E eu olhei para o meu pai e eu disse, eu quero muito esse emprego. E aí ele disse, chama o homem aqui que eu vou falar com ele. Meu pai é muito rígido. Ele olhou para o cara que ofertou a vaga de emprego e disse, tu vai levar ela, porque tu tá tirando ela do meu trabalho. Mas fique sabendo que isso é o sonho da vida dela. Ela vai entrar e daí ela sai com o estúdio dela. Aí o homem disse, não, tá tudo bem. Imagina uma menina de 16 anos, o que ele pensou? Vou botar ela lá e ela vai ficar, né? Só que eu entrei e trabalhei 6 meses nessa empresa. Eu transformei a empresa toda do analógico para o digital. Eu implantei Photoshop dentro da empresa em 6 meses. Fiz toda a primeira campanha política daquele ano da nossa cidade, dos 2 partidos, com digital. Imagina, um senhor de idade, naquela época acostumado com
o analógico, que ele coordenava a cidade inteira. Eu cheguei e revolucionei a empresa dele. Ele olhou pra mim e disse assim: sinto muito, mas eu não te quero na minha empresa, tu vai passar a perna em mim. E me Aham. mandou embora, com 6 meses. Aí eu, como já sabia que eu queria da minha vida, eu comecei a pegar e descobrir onde tinha cursos. E aqui em Florianópolis eu achei a Câmera Com, o Eduardo Lira, meu professor maravilhoso. Uhum. Ele era conhecido porque ele fazia cartão telefônico. Tu lembra as fotos do cartão telefônico? E ele Lembro. montou uma escola de fotografia aqui em Florianópolis. E eu vinha todos os dias à noite, pegava o ônibus. Lá de São João Batista, vinha pra cá. Uau. Fazia, estudava. Fiquei 2 anos nesse processo. Vinha os finais de semana fazer a prática. Ia aparecer um curso da UFSC que eu vinha. Ia aparecer um negócio eu vinha. E eu fui fazendo isso. Com 18, apareceu a oportunidade de eu comprar a minha primeira empresa. Uhum. Aí tu vai lá, nossa, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, dinheiro guardado e um pai que quis acreditar no meu negócio. Olha só. Eu lembro que eu prestei vestibular e eu não passei. E eu prestei vestibular para química. Nossa, ainda bem, né, que não passou. Deus Os sabia de todas as opostos. coisas. E aí, quando o pai disse, tu quer ajuda para botar a empresa? Eu disse, pai, eu quero. Ele disse, tá. Então a gente fez um negócio nos carros. O cara aceitou o carro do meu pai no negócio. Eu peguei o dinheiro e comprei um carro para o meu pai. Já tinha dinheiro guardado na época e tal. Empreendedora desde nova, né? Aham. Porque nessa época eu já estava ganhando dinheiro com fotografia. Desde Sim. quando eu comprei a minha máquina, eu já fazia foto para todo mundo. Eu fazia, inventava cartãozinho para passarinho. Eu trabalhava já com meu pai tinha associação de pássaros do IBAMA. Aham. Então eu já estava toda a vida envolvida nessa área. Sempre ganhei o meu dinheirinho já antes de trabalhar no estúdio. E então quando eu fiz os cursos, eu já estava faturando mesmo. Uhum. Quando apareceu a oportunidade, inclusive já era uma pessoa que eu tinha contato que fazia porta-retratos, que ofertou Uhum. para mim, veio e disse, olha, tem uma oportunidade assim eu era de São João Batista, na Canelinha, uma cidade vizinha. Sim. O cara tá vendendo o estúdio dele, ele botou um negócio de antenas parabólicas e ele não quer mais. Aí eu, vamos ver. Aí o pai me Uhum. ajudou, eu comprei o primeiro estúdio fotográfico. A história do boi para dormir foi: eu pago meu aluguel só com 3x4, cidade pequena, vende 3x4 ainda, aquela coisa toda. Aham. Aí eu pensei, pô, legal, né? Vou lá. Nunca, né? Que um três por Claro quatro que ia pagar o não. aluguel, mesmo que o aluguel fosse baixo, cidade pequena, mas não pagava, obviamente. O meu primeiro, a minha saída do trabalho, nessa época eu trabalhei no IBAMA, então eu ganhava uma graninha. Uhum. Eu saí desse emprego, primeiro o aluguel eu paguei com a minha saída do IBAMA. O segundo mês eu já estava pagando aluguel com o dinheiro da empresa. Uau. Então, eu sempre digo assim, ó, o meu negócio nunca deu errado. Uhum. Eu tive uns tropeços agora recentemente, mas por motivos de saúde. Mas até então nunca deu errado. Então, no meu segundo mês eu já estava faturando. E por quê? Uhum. Como eu era muito nova. Os Uhum. fotógrafos do interior normalmente são muito Sim. cabrechinho, né? E eu vim com Photoshop, com montagem, com cenário, com aquela coisa toda. Eu cresci muito rápido. Em 3 anos eu era considerada a melhor fotógrafa da regional de Tijucas. Eu era muito conhecida. E eu recebia muito cliente de Florianópolis. Sim. No meu auge de trabalho, aí eu saí de Canelinha, me mudei para São João Batista. Nesse período eu engravidei, aí parei de trabalhar com casamentos, que nessa época a gente é fotógrafo de interior, tu atende tudo, Tudo, com tu certeza. atende tudo. E aí eu engravidei e defini que eu não ia mais fazer casamento. Então nessa época eu só fazia estúdio, era muito forte no estúdio. Comecei a trabalhar em São João Batista, então saí da Canelinha, fui para São João. Aí eu montei um estúdio muito grande. Nós tínhamos 13 colaboradores, nessa época eu tinha um sócio. E aí o crescimento estourou. Eu virei uma fotógrafa mega conhecida. Eu ia para São Paulo nos congressos, porque eu sempre fui muito de estudar. Eu não fiz faculdade. Eu tenho Uhum. meu terceirão e eu não fiz faculdade. Só que eu nunca passei nenhum ano sem fazer um Um estudo. estudo. E não, e vou te dizer, não são cursos só na fotografia, são cursos em diversas áreas que traziam o meu intuito final, que era Uhum. fotografia. Fiz curso de decoração, curso de balão, curso de festas, de tu que tu imaginar. Eu tenho Aham. curso marketing, enfim. E aí, nesse fim de estar muito pessoal de Florianópolis em São João Batista, a- veio o meu divórcio e eu resolvi que eu vinha para Floripa. Uhum. E assim eu abri o estúdio aqui em Florianópolis e estou aqui há 10 anos. Quando eu vim para cá foi bem difícil, porque eu abri mão de estar com meu filho ficou com o pai. E aí cheguei aqui, nessa época eu já trabalhava muito fortemente na área infantil e vim de lá por causa disso aqui. Eu tinha muitos clientes que vinham de Florianópolis para São João Batista por causa do estilo de trabalho que eu tinha no infantil. Cheguei aqui,
Eu tinha uma cartela de 130 acompanhamentos mensais. Uhum. Aquela fotinha do bebê pequenininho. Sim. E eu vim pra cá e esse negócio não foi. Agora eu vou te explicar o porquê. E pra quem é fotógrafo de interior, pra quem tá Olha começando agora, isso é uma dica valiosa. Interior, as pessoas investiam na fotografia do acompanhamento mensal, porque não tem aonde gastar, não tem shopping, não tem praia, não tem o que fazer. A minha fotografia era um evento. Então, eu trabalhava muito aos finais de semana, sábado, à noite, eu trabalhava, assim, exageradamente, imagina, eu tinha uma cartela de 130 clientes. Isso era só os infantis, fora gestantes, os corporativos, enfim, todo o resto de cartela que eu tinha. E aí chegou aqui e o negócio não funcionava. Chegava sábado, menina, a mulher me ligava. Ah, então, meu bebê tá com febre, ou a minha avó morreu, o periquito faleceu. Aí tu chegava, tá, esvaziou a agenda, vamos dar uma volta, vamos no shopping, vamos pra praia. Tu chegava na praia, fulaninha tava na praia. Sim. Não tinha filho doente, coisa nenhuma. Deu um sol, a pessoa desmarcava e isso começou a me irritar. Eu já tinha baixado a cartela de cliente, porque já não tinha um fluxo muito alto. E além disso, a galera não obedecia à agenda. Não tinha um respeito mútuo com a minha agenda. Eu disse, cara, isso não tá dando pra mim. E aí eu virei o nicho. E aí hoje é onde os nichos que hoje eu estou mais focada. Essa é a história, um pouquinho da história da Ana, de lá até eu chegar onde eu tô hoje. Eu tenho um menino de 14 anos que fez aonde foi que eu parei de fotografar casamentos e eventos maiores, quando eu engravidei dele. Hoje meu baby já tá fotografando também, já tá aí na área, já de novinho também. É filho de 2 fotógrafos, né? Então, Não tem como não tem como fugir muito da panela, né? Mas a trajetória até a Ana se construir, o Ana hoje, 2026, é aí. Eu tinha uma pergunta no meu roteiro que era quando você descobriu que a fotografia seria a sua profissão, mas você contando a história, eu pude entender que não foi você que escolheu a fotografia, foi a fotografia que te escolheu. Mais ou menos isso, assim. E é muito engraçado porque eu tenho uma curiosidade muito legal sobre isso, que depois de eu estar anos fotografando já, um dia o meu pai sentado conversando comigo, eu não conheci meus avós paternos, eles faleceram muito novos, e aí, conversando com meu pai, ele olhou para mim e fez assim, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu disse, o que, pai? Ele assim, o teu avô, pessoas muito humildes, ele não tinha dinheiro para comprar ovos, mas o filmezinho da câmera fotográfica dele ele tinha. O teu avô amava fotografia. Aí eu fiquei pensando, que engraçado, né? Eu não o conhecia, eu não sabia disso, e a veia da fotografia já estava no meu avô. E hoje eu sou fotógrafa. O meu filho já tem, respira, e assim, quando eu te digo assim, o meu filho é fotógrafo, ele não é fotógrafo, ele está sendo ensinado. Claro. Mas o dom do olhar, ele tem. E é muito sobre isso, né, Ana? Quando eu fotografei a primeira vez, que eu levei pro meu líder e ele analisou as minhas fotos, ele falou pra mim exatamente isso que você falou agora. Ele falou assim, Renata, que as suas fotos têm que tecnicamente melhorar, é verdade. Mas o seu olhar fotográfico, principalmente para fotografar grupos de pessoas, é incrível. Você consegue ter uma visão que dificilmente eu encontrei pessoas que tinham essa visão aqui. E isso é o que é único. Cada pessoa tem o seu olhar, cada fotógrafo. Por isso que eu falo para as pessoas que cada fotógrafo é único. Eu não tenho receio de trazer fotógrafos aqui, nem de ir trabalhar com outros fotógrafos, porque a visão fotográfica ela é única. A da Ana vai ser só da Ana. E a pessoa pode até me contratar, ela nunca vai ter uma foto igual a da Ana, porque o olhar dela é único. É bem isso Né? mesmo. Então, é algo que chama realmente a atenção da gente quando a gente encontra alguém que tem visão fotográfica. Nesse período de liderar fotografia na igreja, eu vi muitos adolescentes que tinham uma visão fotográfica incrível, muito melhor do que a minha, inclusive. E que eu virava e falava para eles assim: olha, se você seguir nesse rumo, você vai ter um futuro brilhante. Só tem que olhar para isso não somente como uma fuga que você tem para não ir assistir o culto.
Que Mas, deveria de acontecer, né? Provavelmente adolescente. lógico, adolescentes, eles estavam ali servindo e às vezes era fuga mesmo para não estar ali no culto. Mas assim, começa a olhar isso como um negócio. E hoje eu tenho, né? Tenho pessoas que começaram ali comigo que era um hobby, que agora estão vivendo da fotografia. Eu tô vendo começar a brilhar, assim, porque tem um Uhum. olhar fotográfico muito único. Mas, Ana, nesses anos todos, eu queria que você compartilhasse com a gente o que você. Porque você participou dessa mudança. O que que mais mudou na fotografia como negócio nesse período? Eu acredito que assim, a questão do valor emocional em si. Uhum, Antigamente, a gente via o quão as pessoas valorizavam o valor afetivo do papel, principalmente, uhum, né? Se tinha aquela coisa do 36 poses, e aí revela, e depois tu senta para ver aquilo. E, infelizmente, hoje, com a tecnologia, que tá cada vez mais aí, os iPhones, hoje viraram câmeras profissionais absurdamente uhum. que tu não precisa regular. As pessoas sempre me dizem, tu não vai levar câmera fotográfica na viagem, mas para quê? Se o iPhone te dá uma foto, às vezes, mais fácil, que não precisa tratar, tá pronto, tu já vai lá e posta. Só Uhum, que com isso, o que que aconteceu? A gente perdeu as memórias eternas. Então, assim, isso para mim dói um pouco, porque eu uhum, gostaria que todo mundo tivesse o seu álbum, que todas as minhas gestantes, todas as minhas crianças que eu fotografei, eu pudesse dizer assim, ó, guarda isso, porque lá na frente tu vai sentir falta, tu vai querer mostrar pro teu filho a tua gravidez, ele vai querer lembrar disso. E aí o que uhum, que acontece? A tecnologia veio para ajudar, é legal. Tu tem uhum. muito mais facilidade, porque um casamento que se usava 3, 4 filmes antigamente, hoje tu tem 2.000 fotos na tua mão. É Tu verdade. não te pune de fazer uma foto 3, 4, 5 vezes. Só que tu entende que aí tu Uhum, perde a essência, porque aí fica tudo uhum, muito pousado, tudo muito. Essa não fiquei bonita. Aí perde aquela coisa da simplicidade de uma criança fazendo uma careta, de uhum. um beijo roubado, ou de um tombo enquanto um tá. Lembra aquelas fotos? Tu deve lembrar disso, dos aniversários Maravilhosas. infantis, que Uhum, aparecia um primo assim, outro primo uhum. assado. A E que gente. você fazia foto um correndo no meio, mas eu concordo contigo e é uma questão forte que eu tenho aqui, tá? Quando eu tô prospectando os meus clientes para fotografia, eu sempre peço para elas referências. Você pode compartilhar para mim fotos que você gosta ou fotógrafos que você segue na rede social para eu dar uma olhadinha no que você gosta? Quando o cliente gosta de fotos extremamente pousadas e tratadas, eu não atendo essa pessoa. E aí as pessoas vão falar assim: mas que fotógrafa é essa? Tá fugindo da edição? Não. Não é o estilo de fotografia que brilha os meus olhos. Eu não quero trazer a pessoa aqui para ela se transformar em outra. Eu quero eu quero fotografar a pessoa como ela é no dia a dia dela. Então, hoje, o meu estilo fotográfico, principalmente, ele é um estilo fotográfico muito mais natural e por isso que eu gosto de eventos. Porque no evento em si, você, não é tudo pousadinha, mesmo que seja casamento, eu também não fotografo mais. Mas aniversário de criança, é muita espontaneidade, você consegue pegar o sorriso de verdade, você consegue ver realmente a chegada, a recepção dessas pessoas sem nada combinado, Uhum. né? A surpresa por ver a roupa. Um dia eu fotografei o aniversário de 15 anos e eu amei essa experiência, porque assim, a menina trocou de roupa algumas vezes durante o evento, e aí você fotografar a reação de verdade das pessoas, sem nada combinado, né? Sem muitas poses, muito mais o que tá acontecendo realmente. Ou Uhum. seja, eu eternizei de verdade a festa dela, porque era a reação das pessoas reais. Agora, por isso que eu não gosto muito de foto de estúdio. E eu vi que você é especialista em foto de estúdio, e eu queria que você pudesse falar por que que, de um certo momento, você conseguiu levar isso para dentro do seu estúdio e virou o seu estilo favorito de fotografia. O estilo que você gosta é o estilo documental, lifestyle. Aham. Eu gosto dele para festas, acho que é o Uhum. legal para as festas, mas eu não consigo trazer ele para dentro do meu trabalho de fazer um ensaio em casa documental. Não é o meu estilo. E tem fotógrafos como o Uhum. Thiago Braga, que é excelente nesse tipo de trabalho, mas eu não consigo me encaixar nisso. E Uhum. aí e essa pergunta vem muito a explicar o porquê que eu não gosto. Uhum. Eu fui obesa. E eu Uhum. tinha muito preconceito em relação à questão de
não me senti bem nas fotografias, Sim. de não cuidar. E a foto documental, ela retrata totalmente todos os teus defeitos. Sim. Então eu olhava aquelas fotos que eu aparecia descontraída e eu não me gostava. Então eu dizia pra mim mesma, eu não quero isso pra mim, eu não vou deixar ninguém se sentir como eu tô me sentindo. Sendo que isso era um problema comigo mesmo. Então, Sim. como eu tinha excesso de peso, eu aprendi a fotografar de um jeito leve, mas que eu trouxesse um posicionamento para que as pessoas ficassem elegantes, ficassem mais alinhadas, mais curvilíneas, Sim. mesmo elas tendo excesso de peso, como eu tinha. Uhum. Então, eu sempre cuidei muito com isso. Hoje eu me denomino como a fotógrafa das poses, porque eu sou especialista na área do posicionamento e da leitura corporal. Para entender, porque isso era uma dor minha. Então, eu Sim. transformei essa dor numa benfeitoria do meu trabalho. Porque o que acontece com uma gestante, que foi o meu foco durante muitos anos, trabalhar mais dentro da área da gestante. Toda gestante, ela incha, Sim. aí ela fica com o nariz mais larguinho, a boca dela cresce, ela cria umas gordurinhas que ela não tá acostumada, ela tem uma estria, ela tem... A gente sabe que a mulher, ela se olha com um lado que ela quer se sentir muito mais bonita. Sim. Então, o que aconteceu? Eu usei o meu problema para achar uma solução para todo mundo. E aí, com isso, eu criei um método. Ou eu uso um método chamado método do balé, que eu trago toda a dinâmica do balé para dentro das minhas fotografias de posicionadas. E aí eu faço. Trabalho sim com pose, é Sim. nítido, mas eu tento sempre trazer uma essência da pessoa. Claro. Então eu sempre pergunto para ela se ela gosta mais dela sorrindo, se ela vai fazer. E eu, quando eu percebo, principalmente no ensaio externo, que a gente tem mais essa liberdade, que o casal ele não gosta muito do posicionamento, eu deixo ele à vontade. Vai lá, pai, agora faz ela dançar. Agora vamos lá, eu quero que vocês deem uma corridinha. No externo, tu Aham. consegue ter essa Consegue liberdade um pouco mesmo. maior. Uhum. Dentro do estúdio que te limita a estar na frente do fotógrafo, aí tu vai posicionar ele de uma forma que ela se sinta bonita. Então, eu sempre digo assim, o cliente que ele gosta da foto mais lifestyle, mais documental, dificilmente ele vai procurar o meu trabalho. Porque ele não vê isso no meu trabalho. Ele vai ver elegância, poder, autoridade, Sim. mesmo numa gestante. Porque se tu olhar uma foto minha, todas as minhas fotos, tu abrir o meu Instagram agora, tu vai ver que tem isso. Tu vai ver ponta de pé, Sim. a mão mais elegante, a curva mais alinhada, que isso no ensaio documental não vai ter. Não vai Vai ter a existir. gargalhada que aparece o dente lá atrás caído, Sim. vai aparecer a dobrinha do pescoço, É. que eu cuido para isso não aparecer. Então, assim, há quem goste da linha do meu trabalho e há quem goste do documental. Então, assim, Exato. eu não julgo porque cada um tem o seu posicionamento. Amo o documental. Eu, Ana, não me Sim. encaixo nele. Uhum. Talvez hoje, se eu fizesse um ensaio documental meu, sendo fotografada, talvez eu fosse gostar. Hoje já tô num Sim. peso que eu gosto e tal, mas na minha época aquilo para mim não fazia sentido. Como eu me achei nessa fase de gostar de estúdio, de posicionar e tal, e eu me encontrei com isso, e obviamente eu vivo de fotografia, mas dinheiro para mim faz sentido, Com né? certeza. Então a gente precisa gostar, mas também precisa faturar com isso. E eu tive uma facilidade nessa área, eu entrei nisso como se fosse hoje, eu tiro de letra, como se eu estivesse brincando, eu ensino posicionamento como se não fosse nada, porque eu aprendi com a minha dor achar a solução do problema para outras pessoas. Mas é exatamente sobre isso, eu acho. Qualquer nicho que você queira trabalhar é sempre pensar na dor que você está resolvendo. E eu concordo que é uma dor gigante. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente está falando de ensaios femininos, as mulheres são muito mais inseguras. E a fotografia tem que servir para eliminar a insegurança. Justamente. E aí, nessa hora, saber posicionar, saber direcionar, eu acho que é o principal ativo da fotografia. Sim. Por quê? Porque na hora que ela olhar o resultado, ela vai olhar e vai falar assim: essa sou eu mesmo. Por quê? Justamente. Porque muda até a forma com que ela se enxerga. Porque toda mulher que tem problema com autoestima, ela distorce a realidade da imagem dela. Ela pode ser linda e maravilhosa, mas ela distorce. Sim. Só que quando ela é bem posicionada e ela começa a enxergar os melhores ângulos, ela se olha e pensa: nossa, eu sou bonita mesmo. Então, a intenção dos meus ensaios femininos, quando a gente fala muito mais sobre mulher por causa disso, né?
é trazer isso, é que ela possa se olhar, e eu sempre já gosto de mostrar na própria câmera, assim, quando eu tô finalizando o ensaio, eu tenho uma TV que eu gosto de mostrar também o efeito, Uhum. e de provar pra ela que ela é bonita, e que não é o tratamento da fotografia, Sim. eu faço fotos tratadas, né, diferente do teu Uhum. trabalho, o estúdio com iluminação, ele necessita de tratamento, porque a Sim. pele fica mais marcada, as linhas de expressão ficam mais marcadas, Sim. então ele necessita o estilo de iluminação que eu uso, tá? Uhum. Que não, tem iluminações que evitam, mas a minha iluminação do jeito que eu gosto, que Uhum. vem basada também no balé, ela é uma luz um pouco mais dura, então ela traz as linhas de expressões. Sim. Que aí ninguém quer ver, né? Vamos ser bem realistas É que verdade. ninguém quer ver uma ruga lá e tal. Então eu trabalho na linha da edição mesmo, eu não entrego nem foto sem tratamento. Então, obviamente, é um tratamento sutil, mas tem tratamento. Uhum. O que que isso acontece? Quando ela vê na máquina, sem o tratamento, ela já se enxerga assim, opa, Uhum. essa sou eu mesmo? E É. ela tá se vendo ali no que ela tá fazendo, mas é só por causa do posicionamento. Tem Uhum. pessoas que vão ter mais curvas, pessoas que vão ter menos curvas, vão ter uma ponta de pé mais alinhada, outras que não vão ter, e aí tu vai ajustando para que essa pessoa ela olhe para aquela foto e diga: "Nossa, sou eu mesmo. Eu consigo ficar bonita mesmo grávida". Porque a gente grávida, a Uhum. gente tem muito Ah, disso, né? muito. Eu vou ser muito sincera, assim, eu nunca fui uma mulher que teve problema com autoestima. Nunca mesmo. Mas a gravidez não tem como. Seu corpo muda todo. Aquilo que era bonito, depois parece que não é mais bonito. Vou te contar, eu acho que eu devo ter sido a única grávida na vida que me amei grávida. E eu era Nossa, obesa. Na época eu meu pesava, eu Deus. cheguei a 114 quilos na minha Aham. gestação e eu era gigantemente grande. O meu bebê ainda nasceu com quase 4 quilos, 50,5. Então, tipo, pensa, eu fiquei gigante, mas eu me olhava e eu me achava linda, Uau. maravilhosa. Aham. Eu queria tanto aquela gestação e o meu filho foi um tratamento, então eu me Uhum. achava, mesmo eu, no meu excesso de peso, eu gostava, eu me olhava e gostava do que eu via. Porque se eu Uhum. me olhasse de costas, eu era a mesma Ana. E se eu me olhasse de Sim. frente, eu só tinha barriga. Então eu olhava aquilo com tanto amor, que Aham. eu amei estar grávida, tá? Eu achei, me sentia linda naquele momento, Aham. mas porque eu amei estar grávida. E Sim. assim, não são todas as mães que acontecem isso. Sim. E hoje eu recebi uma pergunta como que eu lidava com as pessoas que não querem fazer os ensaios de Sim. gestante, né? Principalmente aí eu digo, isso é muito triste, porque são memórias que não são para agora. O Aham. seu filho hoje tem 18 anos, se você puxar suas fotos de gestante, ele vai amar olhar. Sabe por quê? Porque ele vai Uhum. olhar aquilo com carinho. Sim, Ele vai olhar e dizer assim, eu fui amado. com A minha mãe certeza. quis eu nesse momento. E se tu não tem esse registro, já começa a por um detalhe, por quê? Sim, é verdade Né? mesmo. O porquê que a minha mãe não quis me registrar? O que que Uhum. se passava naquela fase? O porquê que eu não tive esse momento? Uhum. E principalmente quando a gente tem dois filhos, né? Se é uma, claro, os nossos pais, não sei os teus, mas os meus pais não tinham o hábito de fotografia de barriga. A minha mãe não Sim. tem foto grávida de mim, mas Aham. tem uma foto de câmera amadora, mas tem a minha irmã grávida, a minha grávida na gravidez da minha irmã, nós temos diferença de 6 anos. Aham. Mas as fotografias infantis naquela época, no interior, passava-se aquele carneirinho colorido. Eu tenho fotos desse tipo. A minha Sim. irmã já não tem. São épocas Uhum. diferentes. Sim, Mas temos fotos de criança. Hoje em dia, a facilidade de fotografia está muito grande. é verdade. Aí tu pensa uma criança no futuro, chega, por que que você não tem foto minha grávida? Uhum. Por qual motivo? Então, parece talvez que seja uma memória afetiva ruim. E se tu tem Uhum. essas memórias, ficam mais condensadas, né? E aí eu penso assim também. Hoje eu incentivo muitas mulheres 40 a mais, 50 a mais, a se olharem com mais carinho e fazerem as fotos delas também, sabe? Sim. Porque assim, ó, são idades que hoje a mulher, eu não sei como tu enxerga isso, como a gente, eu tô quase nos 40, né? Então, hoje eu olho muito mais para minha saúde quando eu era mais jovem. E Sim. eu vejo Eu a também. juventude hoje, 20, 18, 20, 25, eles não se olham. Uhum. E as quarentonas estão ali, ó, lindas, maravilhosas, trincada, malhando, cuidando. Então, por que não Aham. registrar isso, né? Por que não olhar para o lado feminino também com um olhar mais afetivo, com Sim, uma memória mais legal? Olha, a pessoa poder olhar e dizer assim, poxa, tua mãe era bonita quando era nessa idade, né? Porque a gente já recebe esses feedbacks com hoje, né? certeza. Eu recebo, tu também deve receber. Imagina, tu tem um filho de 18 anos, eu tenho um filho Uhum. que vai fazer 15. As pessoas, como assim? Tu já tem um filho de 15? Aham. Aí eu digo, tenho, gente, tenho um filho de 15. Então tu imagina pra eles futuramente olhar pra uma mãe e que olhar a foto, meu Deus, mas a tua mãe tinha 15, tu tinha 15 anos quando a tua mãe tava nessa.
sabe? A memória, criar essa memória gostosa. E os tempos estão mudando e as mulheres Muito. estão sendo mães cada vez mais tarde, né? Então, realmente, para nós, isso é na formatura deles ser notável. Era, sem dúvida, a mãe mais jovenzinha lá, porque eu fui mãe aos 17 anos. E realmente, no aniversário de 18 anos dele, eu peguei uma fotinha minha grávida, depois fui fazendo uma sequência ali de fotos e tudo mais. Tem horas que nem eu mesma acredito, né? Que se passou tanto tempo. E quando eu olho a foto, eu era só uma menina. E aí eu olho pra isso também e penso, meu Deus, meu filho tem 18, ele já poderia estar sendo pai, mas não tem condições De tu nenhuma. ser, né, de ser avó. É, eu penso a mesma coisa. Sabe, o meu noivo, ele tem duas meninas. Aham. Uma de 28 e uma de 24. A de 28 já é casada. Aí eu disse pra ele, tu tá preparada pra ser avó? Aí tu tá doida? Eu não quero ser avó antes dos 50. Eu disse, ué, fez filho novo, querido. Exatamente. E assim, isso é porque elas são conscientes. Porque 28, eu já era mãe há 4 anos. Não é? Tu já eras mãe de um menino de Eu 9. já tinha 9 anos, É. meu filho. Então eu disse pra ele, tu bota o teu pezinho no freio aí, querido, porque sim, tu tem idade pra ser pai e avô. Então é o que eu sempre penso assim, e quando que a gente vai ter essas memórias? O teu filho hoje tem essa possibilidade de ter uma foto de gestação que antigamente os nossos pais não tinham. E da agora pra frente muito mais fácil, né? Com certeza. A gente para pra pensar assim, oh, meu Deus, na minha época não tinha nada Ana, disso. Só que ao mesmo tempo eu volto a ressaltar a importância da gente voltar a ter fotos em papel. Também. E aí eu vou contar pra vocês por que disso. Do Luan, eu não tinha dinheiro pra fazer fotos profissionais. Mas eu lembro que a gente tinha uma câmerazinha digital lá que pagou em 30 vezes nas Casas Bahia, né? Essa é a grande realidade. Mas tinha. E eu me lembro de eu me arrumar um dia e fazer muitas fotos ali e tal pra poder ter essas fotos. Só que a era do digital fez com que as coisas se perdessem muito fácil. E aí eu lembro que eu fui lá, salvei isso num CD. E aí o CD, um dia numa mudança, caiu, quebrou, riscou, eu perdi as memórias. E eu até conto pro meu filho que eu tenho, mas eu tenho uma que ficou salva lá de postar, sei lá, onde que se guardou, que consegui salvar uma foto daquelas. Do meu segundo filho, ainda mais grave, porque o meu segundo filho nasceu prematuro. E aí ele foi parar na UTI Neo, e aí a gente fez várias fotos nesse período da vida dele ali. Hoje eu conto que ele é um milagre, mas eu não tenho nem como provar, porque eu perdi as fotos desse momento. E olha Nossa. tanto que isso muda a forma com que ele se enxerga também. Também. Porque eu falar pra ele que ele é um milagre é uma coisa. Ele Ele vê que ele é um milagre é outra coisa. E hoje, é claro, eu não vou ficar me culpando a vida inteira por isso. Mas eu sinto que é culpa minha, porque se eu tivesse revelado aquelas fotos em vez de ter deixado só no digital, eu teria guardado todas essas lembranças e poderia estar com essas memórias eternizadas aí por muitos e muitos tempos. A gente sabe que uma fotografia tem uma durabilidade, gente, no papel, de vidas. Não é uma vida, é Não. vidas. É. Eu tenho fotos em casa que é da minha bisa e por aí vai que a minha avó guarda todas lá, guardadinhas. A minha infância tá toda documentada em fotos porque minha mãe tinha uma câmerazinha de filme e ela ia lá e fotografava, sei lá, uns 5 aniversários, de repente ela catava todos os filmes e levava pra revelar tudo de uma vez e tinha as fotos. E isso é triste, Renata, porque tá acontecendo com muita frequência, tá? E eu vou te dizer, você não é a única que perdeu as memórias do seu filho. Eu, como fotógrafa, já tive essa perda também. Tenho algumas reveladas, mas algumas por deixa, depois eu faço. Eu também já tive essa perda, não tão grande, mas tive. E eu vou te contar assim, ó, só pra te ver como é importante, eu tenho um álbum da gestação, né? E eu na gestação era gordinha. O meu pequeno hoje olha as fotos e diz, mãe, esse aí não é você. Eu digo, filho, é a mãe. Não, mãe, não é você. Então, como a diferença da nossa trajetória é bem importante, Com né? A certeza. impressão das fotos é muito importante. E é uma luta que eu tenho. 2026 eu me propus muito a isso, tá? Desde o ano passado eu já tenho levantado um pouco essa bandeira, mas para esse ano eu tenho cuidado bastante com isso, de incentivar as minhas clientes a fazer quadros, a fazer álbuns, a trazer para elas essa importância. No Natal do ano passado a gente vendeu bastante álbum para as pessoas terem a recordação, porque a gente sabe que no Natal acaba que os clientes sempre dão uma focada na família. Sim. Agora, Dia das Mães, a gente vai abrir os ensaios. Eu dou uma focada de novo na impressão, para as pessoas
terem pelo menos alguma coisa de Aham. recordação. Porque isso que aconteceu contigo é uma tragédia. Com certeza. Porque assim, o teu filho não vai ter noção de que isso é real. Uhum. A única coisa que deixaria isso gravado seriam as memórias. E eu vou te dizer uma coisa. Infelizmente, hoje, algumas pessoas ainda têm CDs guardados. Uhum. E outra coisa que não pode se manter guardado são pendrives, que muita gente acha que pendrive Olha só. É uma garantia. é uma mídia de armazenamento. Pendrive não é mídia de armazenamento. Pendrive é mídia de transferência. Tirou de um local, colocou para outro, armazena. Uhum. Porque pendrive também estraga na mesma amplitude que um CD. Eles são componentes eletrônicos que enferrujam, que estragam. Eu Pegam concordo plenamente fungos. com você. E para Então, de assim, funcionar. o ideal é você tenha em um HD externo, tenha na nuvem, bom mesmo é impresso, né? Uhum. Mas, além disso, o ideal é fazer isso. Então, eu sempre incentivo os meus clientes, salvem em nuvem, guardem no Drive, revelam, porque, cara, a foto é a única coisa que vai ficar pro resto das nossas vidas. É verdade. Não tem outra coisa que fica. É o que eu falo sempre assim, as pessoas gastam milhões de reais em uma festa infantil, gastam um monte. O que que tu guarda? Uhum. Se tiver estudo e não tiver registrado. Nós fomos recentemente cobrir um evento e nós não fomos contratadas do evento, nós fomos contratadas do buffet de evento que estava servindo. E a gente chegou lá, fomos fotografar as meninas trabalhando e tal, porque elas é que são nossas clientes, e a gente percebeu que não tinha fotógrafo no evento. Acontece. E, Ana, era um aniversário de 99 anos de uma pessoa. 99 anos de uma pessoa. E aí, é claro, eu já estava lá, então eu já fui fazendo fotos ali do momento, e depois eu chamei a família e falei pra eles, olha, eu já estava lá fotografando a minha cliente mesmo. Notei que vocês não tinham levado um fotógrafo pro evento de vocês. E eu entendo que essas fotos são valiosíssimas. Era aniversário da tua mãe de 99 anos. Quantos anos mais você acha que ela vai ficar aqui contigo? E aí vocês se reúnem, trazem a família lá de fora e não contrata o principal, que é a memória, que é o que vai ficar para sempre, né? E aí, é claro, deu muito certo, vendi o meu trabalho. Mas porque eu fui proativa, porque às vezes também passa batido na cabeça das pessoas. Sim. E eu acho que esse conteúdo que a gente está gerando aqui, ele serve mesmo como um alerta. Porque na era do telefone, eles pensam assim, ah, faz pelo celular. Gente, se perde, não fica. Todo mundo tem problema de memória nos telefones hoje em dia. Na primeira oportunidade que ele precisar fazer algo do trabalho e não tiver memória, ele vai apagar a foto do casamento, isso. do aniversário, de tudo, e a memória foi pro lixo. E aí eu vou te contar coisas absurdas que a gente escuta nos orçamentos, tá? A gente recebe leads de orçamentos de eventos, eu faço eventos ainda, né? Então, eu recebo muito. Aí a pessoa diz assim, aí eu sempre gosto de ter o feedback, o porquê que não fechou conosco. E a maioria das pessoas vem, sempre quando não tem o fechamento é por causa de valores. Aí eu escuto, e aí eu pergunto, mas por quê? Ah, não, o meu primo vai fotografar com o celular. Vai. Ninguém faz, gente. Não faz. A pessoa tá focada em curtir a festa, em comer o bolo, em tomar cerveja. Ela não vai fazer. E aí o que que acontece se tu gastou R$ 700 num bolo, R$ 4.000 na decoração, R$ 2.000 no vestido do pai, da mãe, da menina? E o que que tu guardou? Uma foto de celular, que é o mais barato da festa inteira, são as fotos. É verdade. Porque a gente não consegue botar um valor agregado na fotografia, infelizmente, do evento. Se for para te pensar hoje, tu tem que ser 10% do valor do evento. Tu não sabe quanto é que o teu cliente gastou com a festa. Só que às vezes tu é contratado para uma festa que o cliente gastou R$ 40.000. E aí tu cobra 1.000, o cliente acha caro. Sendo que a única coisa que ele vai guardar do evento dele inteiro pro resto da vida, ou é a falação mal da família, porque a comida tava ruim, Sim, ou porque faltou alguma coisa, o serviço foi ruim. ou as fotos pro teu filho, ou pra tua mãe, ou a lembrança, ou... E as pessoas não olham pra isso. Aí o único momento que as pessoas querem gastar o dinheiro é no casamento, né? Então, no casamento sempre, ainda mesmo assim, pouco valorizado, mas ainda assim as pessoas às vezes gastam com casamento. Eu hoje, vamos casar, em breve. Então, eu disse pra ele, eu não abro mão de um bom fotógrafo, obviamente, né? O fotógrafo que eu quero hoje, ele não é daqui, ele é de outra cidade. Eu até brinquei com ele, eu disse, olha, o dia que eu casar de novo... a gente recém tava namorando. Aí eu disse pra ele, o dia que eu casar novo, eu quero esse fotógrafo aqui. Falei pro fotógrafo também que a gente trabalhava juntos anteriormente. Aí eu olhei pra ele e disse, Thiago,
eu quero o casamento, faço meu casamento. Mas hoje o valor do Thiago agregado ao trabalho dele, obviamente, ele tem um trabalho espetacular, é muito alto. E aí hoje eu não tenho mais condições de pagar ele. Eu brinco com ele, querido, só se a gente fizer uma parceria. E aí, se quiser, vamos fazer uma troca aqui, porque, mas claro, ele tem um valor agregado, ele já faz a apresentação do trabalho na hora. O trabalho do Thiago é excepcional, assim. E aí eu brinquei com ele em relação a isso. Então, hoje ainda no casamento, as pessoas investem num fotógrafo um pouco melhor. Algumas pessoas. Mas os outros eventos, esses eventos, tipo, cara, o dia que a minha mãe fizer aniversário de uma idade mais alta, é óbvio que eu quero fotógrafo. É a memória que vai ficar da minha mãe. O meu bebê fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a memória que eu vou ter do meu filho. Exatamente. Que ele não tá ali naquele momento, ele tá ali como o corpinho dele, mas ele é uma criança, ele não sabe o que tá se passando. Se tu disser pro teu filho hoje assim, filho, eu fiz a festa de 1 ano, mas não tem foto. Não vai lembrar. Que prova? Não tem prova. Eu fiz a festa de 1 ano do meu filho da galinha pintadinha. Eu lembro que nem se fosse hoje, eu vesti ele com camisa xadrez, que eu jamais botaria isso nele hoje. Ele odeia, ele tem pavor. E eu rachei o cabelo dele aqui no meio, assim, ó, tipo um jequinho, porque eu dizia que eu queria que ele parecesse que fosse um... Ele olha pra mim e fala, mãe, eu tenho vontade de te matar, fazer uma foto dessa minha. Eu digo, mas isso que é o legal. Ele poder ver que naquela fase eu queria muito aquilo. Porque eu fiz os convites todos personalizados, gastei tempo. Do meu filho foi do 101 Dálmatas. As fotos todas. Tu entende como é gostoso isso? E é bom mesmo. Então, assim, hoje ele não quer mais festa. Hoje ele só fala pra mim, mãe, eu quero viajar. Ai, mãe, eu quero viajar. Ainda ele respira fotografia, porque ele é pai, mãe, fotógrafo, não tem como não respirar, né? E ele ainda faz bastante foto, ainda tudo mais. Só que tu vê que não revela, já não é mais aquela mesma coisa. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu preciso fazer a impressão dessas fotos, porque depois. E aí? Lá os filhos dele. Porque a gente não pode pensar no agora. Não é o agora, Renata, que a gente tem que viver. Tudo que a gente faz de memórias é para o futuro. Totalmente. Para o futuro. Quando nós começamos com o nosso projeto de captação e edição de vídeo para o nosso canal do YouTube, e eu vou confessar uma coisa aqui, não foi pensando em você que me assiste hoje, não foi para criar conteúdo para você, foi para criar memórias para os meus netos. Olha que legal. Porque eu queria que os meus netos soubessem que a vida deles vai ser aquilo que é. Porque um dia lá atrás, eu e o George tivemos a coragem de sair da nossa zona de conforto, de nos mudar de lá de Rondônia para Santa Catarina, sem perspectiva de nada, para poder mudar a vida dos pais deles. Porque nós tivemos que ter muita coragem para poder fazer aquilo que a gente fez naquele momento, em plena pandemia, de sair do norte do Brasil para o sul do Brasil sem conhecer, apenas numa direção de fé. Então, nós viemos e documentamos tudo isso por isso, porque a gente queria criar memórias, porque eu penso assim, eu gosto muito de ler, Ana, e eu lendo bastante livros de Napoleão Hill e tudo mais, e eu sempre comentava, e o George também, já pensou se os nossos avós tivessem escrito a história deles, para que a gente pudesse ler e saber por tudo que eles passaram, como que foi o processo até aqui? Porque para eu e o George existir, vieram muitas vidas antes de nós. E o quanto que seria incrível a gente poder ter documentado coisas que essas pessoas fizeram? Eu sou uma curiosa da minha história, sempre fui, né? E sempre gostei muito de estudar sobre isso. E eu pensei, eu posso fazer diferente com os meus. E aí, hoje, realmente, eu fotografo tudo, eu gravo tudo. E aprendi a lidar com esse mundo. Nós falamos aqui sobre também essa questão da desvalorização da fotografia, que é o maior desafio dos tempos atuais. Mas a gente também percebe que em meio a todos esses desafios ainda é possível se posicionar. E agora eu quero que você me fale como empresária, como que você fez para manter o seu posicionamento e fazer com que as pessoas entendam o valor que você entrega, que é muito além só da fotografia. Porque às vezes as pessoas perguntam, quem vem por preço, pergunta qual é o valor da foto. E se eu for falar só da foto, que é o que eu entrego ali para o meu cliente, gente, ele é 2% do serviço. Porque antes daquela foto ser entregue, tem muitas coisas que a gente tem que pensar, elaborar, enfim, para poder entregar aquele resultado. E é nesse processo que está o valor. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como que você agregou valor ao seu trabalho para que hoje você não tenha mais esse tipo de problema, né? Ou que pelo menos consiga alcançar o público certo. Porque a gente que chora no preço, todos nós vamos ter.
Mas é quanto você chega no público certo que contrata o teu trabalho. Eu acredito que toda área sofre com isso, tá? Eu não Uhum. parei de sofrer e não vou parar de sofrer com a questão do preço, porque tem gente que vem por gostar do teu trabalho, Uhum. por gostar do que você do que recebe e não por Uhum. valor, e tem pessoas que vão te procurar porque tu é a pessoa, a estrelinha do momento, ou porque tu tem um trabalho bom, o fulaninho indicou, mas aí chega aqui, não, tem alguém que faça pela metade do preço. Uhum. Eu hoje desclassifico essas pessoas realmente, assim, ó, eu não trabalho por preço, eu trabalho com. Eu tenho muita experiência, eu estudei muito para estar onde eu tô hoje. Uhum. Eu não sou uma fotógrafa cara, não tenho um preço absurdo no mercado, mas eu sempre digo assim, ó, eu trabalho com amor. Então, assim, já trabalhei, eu prefiro chegar para a pessoa e dizer assim, ó, tu não tem condição, eu vou te dar o teu ensaio de presente. Sim. Fiz isso diversas vezes. Eu atendo ONGs, eu faço um monte de coisa de trabalhos em Voluntários. parcerias, voluntários, por gostar. Mas eu preciso me valorizar. Então, o que que eu venho trazendo ao longo do tempo? Sempre quando eu trabalhei muito na área infantil, eu me posicionava como a fotógrafa da família. Uhum. Então, eu sempre, Renata, sempre entreguei além das fotografias. Eu entregava meu tempo, o meu olhar de olhar não só para a foto, mas para a roupa, ajudar a posicionar, a entregar um café gostoso, a sentar com a criança no chão e brincar com ela, a trazer uma lembrança para ela no Natal, fora a fotografia. Então, eu sempre tive esse além do quê? Uhum. O atendimento ao cliente é a diferença do teu trabalho. E ó, que eu tenho sempre fama de ser grossa, tá? É porque o Olha só. jeito de eu falar, o jeito Uhum. de eu me expressar, eu digo, eu sou do interior, né? Então, eu sempre fui Uhum. muito, assim, expansiva, eu sempre fui muito comunicativa, mas eu falo alto, eu me expresso Sim, alto, eu rio alto. Hoje eu tô mais polida, porque o meio empresarial te faz polir um com pouco, certeza. e com a ajuda do meu noivo, que é mais polido do que eu, ele sempre me brecou um pouco nisso. Cuida com o jeito que tu fala, com o jeito que tu Uhum. expressa, palavrões. Hoje eu não falei nenhum palavrão ainda, mas eu sou essa pessoa. E aí, essa tua essência, às vezes, demora um pouco a sair de ti, né? Tu vai Uhum. aprendendo a polir isso. Eu palestrei muito, então tu vai aprendendo. Mas o entregar a mais, o Uhum. te doar a mais do que tu entrega somente a foto em si, faz a diferença. Então, assim, eu vou te falar, eu tenho um cliente de 20 anos. A minha empresa, Ana Simas, que Uhum. passou por vários nomes hoje, Ana Simas, tem clientes de 20 anos. Eu atendi este final de semana, no sábado, uma cliente que está comigo há 10 anos. Eu estou fazendo a segunda gestação dela. Uau. E ela não é daqui, ela é de Nova Uhum. Trento. E ela vem de Uhum. lá e ela não me troca. Porque como eu tinha clientes que saíam daqui e iam a São João Batista, Sim. como eu tenho clientes que viajam, que moram na Flórida e vêm a Florianópolis hoje, porque eles gostam do meu atendimento. Eles deixam fazer a foto de Natal comigo. Uhum. Porque é a experiência do cliente. Eu digo para todo mundo, a diferença é tu entregar mais. Sim. Não é só ser o fotógrafo. É ser o fotógrafo da família. Hoje tem a fotógrafa da sua empresa. Eu não Uhum. trabalho sendo fotógrafa corporativa, eu sou fotógrafa da sua empresa, Renata. Porque hoje, se eu for Uhum. fotografar para você, eu vou te trazer a marca pessoal, a marca da tua empresa. Eu vou sentar contigo num evento e vou entender o que tu queres. Eu vou te Uhum. escutar. Ser Uhum. ouvinte é muito bom. Ser ouvido é bom, mas ser ouvinte é muito melhor. Eu brinco muitas vezes, às vezes eu vou fazer um ensaio que é para ser 40 minutos, principalmente com a gestante que ela tem a necessidade dos hormônios estão à flor da pele Uhum. e ela tem a necessidade de ser ouvida, né? Uhum. Muito. Mulher, né? Com certeza. E eu sento e às vezes eu fico 2 horas, 3 horas. Aí o Rafa vem, tu não terminou o ensaio ainda. Eu disse, não, tô conversando com ela. Às vezes eu terminei o assunto, ó. E aí nessa conversa eu fecho o ensaio do newborn, eu já Uhum. prospecto o trabalho para o batizado. Então, assim, a minha cliente, ela é recorrente. Sim. Eu sempre digo, eu amo trabalhar com cliente novo. Cliente novo é bom, Uhum. mas o recorrente É é muito verdade. melhor. Por quê? Porque o recorrente, tu sabe se ele gosta desse lado, se ele gosta desse lado, se ele gosta de foto sorrindo, se ele não gosta. Tu sabe se a cliente, se a criança dela vai correr no teu estúdio, se ela vai Sim. pipocar no teu estúdio, se tu tem que preparar um café para aquele pai, porque ele não tem paciência. Sim, com certeza. Então, assim, a minha cliente desse final de semana tem um bebê de 5 anos.
Eu já sabia que o menino era ligado no 220. Eu disse pro o meu noivo, amor, prepara lá pão de queijo, vamos deixar a cestinha cheia de frutas, cheia de coisa, porque esse pai vai esperar que o ensaio dela era um ensaio grande, ela queria uma foto no balanço, queria foto da molagem, são técnicas demoradas, e ela é uma cliente ótima, a gente ia papear, ia falar sobre a vida, ela tinha tido um problema no nervo ciático dela naquela semana, então eu sabia que o assunto ia render. Com certeza. Eu tenho que deixar preparado algo para entreter aquela criança. E como que eu sei isso? Recorrência. Com certeza. Cuidado. Relacionamento. É o brief, tu sabe, tu és expert em relacionamento, talvez até melhor do que eu. Mas então tu entregar algo a mais. E aí a cliente fecha comigo. Semana a gente tava no orçamento, a cliente assim, ai, amei a tua técnica de molagem, que é a técnica do tecido, que a gente trabalha nas gestantes. Mas eu não tenho roupa. Será que tu consegue me dar uma segunda troca? Aí eu olhei no que ela estava prospectando de trabalho. Eu disse: olha, se você fechar o pacote 2, que é um pacote um pouquinho maior, eu consigo te dar uma molagem de cortesia. Porque o que eu consigo? Para mim, eu vou gastar 10 minutos a mais. Vou ter que pensar, obviamente, num segundo look, mas eu vou gastar 10 minutos a mais do meu tempo com aquela cliente e talvez eu vou ganhar uma cliente recorrente para o resto da minha vida. Então, assim, eu prefiro hoje entregar muito mais do que eu vendo para eu criar essa recorrência e não ter que ficar competindo com preço de mercado. Porque quando um cliente da tua recorrência te indicar, a indicação dele dificilmente vai te dizer um não. É verdade. Porque ele vai dizer assim, não, ela pode ter R$ 200 mais caro, mas eu vou lá porque a fulana fez com ela e eu sei que ela é boa. Porque o teu cliente não vai dizer, não, tu vai lá só porque ela é só mais uma fotógrafa. Não, tu vai lá porque ela te dá isso, porque ela te dá atenção, porque ela te dá tempo. E eu comecei a aprender isso nos ensaios de Natal, há muitos anos atrás. O ensaio de Natal me ensinou isso. Que o tempo que tu fica com o teu cliente no estúdio faz tu ganhar ele. Então, eu cansei de trabalhar no preço, na quantidade, para melhorar a qualidade. Então, em vez de eu atender o cliente em 30 minutos e atender 40 clientes, eu preferia atender com um preço baixo, eu preferia atender 10 clientes com 1 hora, deixava intervalo, arrumava estúdio. Então, a gente entrou nesse processo de qualidade e não quantidade. Mas é custo de aquisição do cliente, né, Ana? Eu falo sempre aqui, principalmente quando o quadro é empreendedorismo, porque eu entendo que a fotografia é a tua potência. Mas para você desenvolver uma empresa de sucesso, você precisa de outras soft skills que estão muito além da tua potência, porque quantos milhões de bons fotógrafos você não conhece que não decolam? E que você olha para a fotografia deles e fala, cara, a fotografia deles chega a ser quase melhor que a minha. Tipo assim, o cara é muito bom e não decola, porque não é só a potência que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver N outras soft skills que vão te levar para ter esse sucesso. E o segredo é a recorrência 100% de todas as vezes. Todo maior fotógrafo tem dificuldade financeira porque ele não conseguiu desenvolver clientes fiéis que voltam. Justamente. E vou te contar um segredo. Eu não sou fã das minhas fotos de newborn. Eu não uso esse termo. Eu uso primeiros dias. Não sou fã. Meu noivo disse que eu sou a melhor fotógrafa do mundo em relação a isso, mas eu não me enxergo. E eu tenho toda a técnica, todo o domínio, mas eu sei ver um trabalho que tem a diferença de um trabalho para o outro. Mas hoje, a diferença do meu trabalho é toda a técnica, cuidado e estudo que eu tenho e a segurança que eu trago para minha cliente no ensaio da gestante. Então, quando eu vou fazer uma gestante, eu entrego toda a segurança. Ela não viu eu trabalhar, mas tudo que eu trago durante o ensaio para ela de benefício, eu falo para ela, olha, eu sei que o teu bebê é isso, eu falo sobre aquilo, eu estudei muito sobre isso. Eu tenho curso com doula, tenho curso com pediatra. Quando lembra que eu te falei que eu estudo muito? Sim. Então, os meus cursos, os meus congressos me trouxeram autonomia para te mostrar onde que é a moleira de todos os bebês. Eu já desempedrei peito de mãe gestante dentro do meu estúdio. Olha porque só. eu estudei tanto Sobre para entender sobre o assunto que eu brinco às vezes assim, ó, eu não sou médica, mas o tanto que eu já tenho e atendi de bebês, eu gostaria até de fazer um levantamento para saber quantos bebês eu atendi na minha vida. Deve ter sido muitos. Que eu já aprendi tanto que hoje eu consigo trazer uma segurança para a mãe só não falar. Sim. E assim, às vezes a mãe prefere pagar o triplo, amor, do preço, o dobro, triplo, quase, né? Do ensaio newborn. Sim.
de um fotógrafo que tu olha as fotos e tu vai dizer assim, nossa, esse ensaio dele é muito bonito. Eu já olhei e ver o valor do fotógrafo, nossa, meu Deus, como é que ele atende com esse preço? Sim. Aí, às vezes, quando você falou assim, eu nunca fiz ensaio newborn, não faça. Porque a técnica do newborn não é só a fotografia. Sim. É o cuidado com a peça preciosa maior Daquela mãe. daquela mãe. Aí tu entende a diferença do tratamento? Totalmente. É isso assim, tipo, não fala só sobre o registro. Fala sobre todo um contexto de um cuidado, de um afeto, de um sentar e olhar para aquela mãe que tá brotando hormônios dentro dela naquele momento. E assim funciona com qualquer outra área, né? Imagina, a mulher tá no puerpério, é a parte mais sensível da vida dela, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas esquecem que junto com o bebê nasce uma mãe também, e quando essa mãe é uma mãe de primeira viagem, é desesperador. Já passamos por isso. Por isso a gente sabe do que a gente tá sabe falando. do que a gente tá falando. É desesperador, e aí é realmente um momento ali que é muito mais da experiência. E falando disso, eu já percebi que você valoriza essa questão da experiência e do relacionamento, e essa já é uma soft skill que você teve que desenvolver. Além dela, Ana, dentro do teu negócio, qual outra soft skill você teve que desenvolver? Porque não é só sobre isso. Você tem que gerir bem as suas finanças, você tem que gerir bem o setor de vendas do seu serviço, entender como que você faz prospecção. Qual foi a outra soft skill que você fala assim, essa daqui também me ajudou a crescer, evoluir, ser a empresária que hoje eu consigo ser na fotografia? É engraçado que você fala disso, porque eu tô há 25 anos nessa área, 20 de empresa, e faz pouquíssimo tempo que a minha soft skill de finanças tá. Tá alinhado? Fotógrafo é um bicho complicado com essa parte. Primeiro que ele mistura tudo, né? Sim. A vida pessoal do fotógrafo e a profissional, ela vira uma bagunça, porque ele trabalha no final de semana e ele nunca consegue dividir. Aí eu aprendi que eu tinha que arrumar uma pessoa que cuidasse disso. Eu arrumei um noivo que trabalha com a área. Aí eu resolvi um problema. Então, parte administrativa e financeira precisa. É muito importante. Eu tô brincando, né? Eu já tive uma empresa consolidada com 3 funcionários, eu tinha que ter. Mas a gente precisa ter o mínimo da administração para poder conseguir ter. E essa é uma coisa que você tem que aprender na área da fotografia, fugiu a palavra. Dividir trabalhos, não é essa palavra que eu quero. Delegar. Delegar os trabalhos. Hoje eu, Ana, sou o olhar profissional da empresa. Só que o meu ócio criativo só vai funcionar se eu estiver voltada para o criativo. Porque se eu tiver que cuidar do administrativo, financeiro, responder o WhatsApp, fazer social media, não vai funcionar. Então, a principal função de uma criatividade boa, um tempo de qualidade com o meu cliente, com tudo mais, primeiro de tudo, com certeza, é delegar. Então, hoje a gente tem na nossa empresa braços para que eu consiga, ainda preciso de mais, tá? Já estão poucos, mas tenho, para poder delegar os trabalhos e eu ficar mais livre. Mas hoje eu tenho, se eu precisar de editora, de Natal, eu sempre tenho editor fixo. A gente tem editores, a gente tem uma social media que trabalha conosco, aí a parte administrativa financeira ficou com o Rafa. Eu tenho uma maquiadora que trabalha interno com a gente também, então para poder fazer essa delegação dos trabalhos. Senão, não tem como. Uma coisa que para mim funcionou muito bem é trazer o trabalho. Para algumas pessoas vai ser meio estranho falar isso, mas foi trazer o trabalho para casa. Sim. Hoje eu não consigo me adaptar com o estúdio fora do meu ambiente de casa, porque o fotógrafo, ele é muito sazonal. Então, um dia eu atendo às 3 horas da manhã, eu tenho que estar no externo. É verdade. E aí, numa segunda, eu consigo descansar e eu trabalho no final de semana inteiro. Então, como eu tenho muita essa sazonalidade de horários, de rotina e tudo mais, trabalhar em casa funcionou muito bem para mim. Funcionou muito bem, porque uma que eu não gosto de rotina mesmo, tá? Sim. Eu sou a fotógrafa que um dia eu acordo às 5 da manhã, tô lá malhando, e no outro dia a gente fica na cama até às 8 da manhã e não tá nem aí. Sim. Mas aí naquele dia a gente resolveu assistir um filme e o Rafa me acompanha nisso, que é uma beleza, né? Então a gente trabalha muito nessa rotina. Como que eu faria isso se eu tivesse que trabalhar num local fora? Então fica muito mais complexo. Isso pra mim funcionou muito bem. Muito Na bom. fotografia, sim, funcionou muito bem. E aí, dizer pra ti que eu sou organizada é mentira. Não sou organizada. Eu sou a pessoa que faz assim, ó, eu tenho ensaio de gestante daqui a pouco. Peraí, vou lá pegar coisa. A minha ideia funciona dessa forma. O Rafa, pra mim, hoje, antes de eu vir, eu fiz outro podcast antes de chegar aqui, tô no teu podcast. Ele assim, tu sabe o que tu vai falar? Eu, não.
Mas eu preciso. Tá tudo bem, eu domino essa área, tá tudo certo. Porque Aham. quando tu vai fazer algo que tu não sabe, tu tem que te programar. É Tem que ter verdade. uma rotina, tem que ter uma organização. E quando eu falo que eu não sou organizada, não é organizada em questão de entregas, Sim. porque isso tu tem que ter. Eu sempre digo, o bom profissional, ele tem datas, ele tem organização dentro da rotina. Eu sou uma pessoa que tenho Uhum. 23 processos, amor. 23. 23 processos desde do fechamento, contrato. Ele é o meu, já visto, né? Uhum. 23 processos para chegar à entrega final do meu cliente. Ele olhou para mim e disse: a gente precisa reduzir esses processos. Eu disse: tu conseguir, querido, boa sorte. Porque o processo. Eu já lutei para organizar os processos, então agora se você conseguir diminuir, tá O ótimo. processo, meu amor, faça. Porque Uhum. eu estou nesta área há 20 anos e não consegui reduzir os processos. Uhum. Então, assim, dentro da rotina do meu trabalho, de baixar cartão, botar para backup, mandar para o cliente, a Uhum. prazo de entrega, editora, isso eu sou extremamente organizado. O que eu digo que eu não sou organizada é a questão do meu criativo. Eu tenho que montar um negócio. Eu não fico prospectando esse trabalho para 3, 4, 5, 6. Não. Não, vamos É pensar no que é agora, o da peraí, agora. vamos lá. Aham. Tu quer ver com os ensaios corporativos, que eu tenho uma metodologia de ensaio corporativo que eu uso diferente também de todo mundo aí da. Eu tenho Uhum. um método que eu utilizo para fazer toda a análise do perfil da pessoa, marca, enfim, que eu uso toda essa estratégia. E aí, quando eu tenho que fazer o ensaio do cliente, eu sento na frente do computador. Tá, agora eu vou respirar ele. 15 minutos, 20 minutos antes, eu estou Uhum. estudando o cliente. Claro, eu já fiz uma reunião, já entendi o que Claro. ele é, mas é ali na hora que eu vou trazer o que eu Mas é preciso. porque quem é especialista em posicionamento, e você disse que já estudou muito sobre isso, quando você pega os dados necessários daquele cliente ali e consegue ler o que ele quer passar, qual é a mensagem, fica fácil, porque você vai enquadrar dentro daquilo que você já conhece. Seria diferente de alguém que nunca trabalhou com fotos corporativas e que não sabe nada sobre posicionamento e não entendeu o que é a imagem que ele quer passar. Porque o que eu entendo, um empresário, quando ele nos procura, ele já vem com a imagem que ele quer passar para o cliente dele. Qual é a imagem? Você quer melhorar o teu preço? Então você quer mostrar para o teu cliente que você é mais caro do que o que ele está pagando? Então a gente já sabe para onde que a gente vai. Não, você quer ser o cara comum que ele lembre de você em todo momento. Então a gente também já sabe qual é o estilo de fotografia que eu tenho que fazer, porque cada foto vai comunicar algo diferente. E eu queria que você pudesse falar agora exatamente sobre isso. Como que você, olhando para esse todo, direciona o teu cliente ou para aquilo que é onde ele quer chegar, porque tem gente que não é aquilo, mas ele quer chegar naquilo. Então, o primeiro finja ser até que você seja, né? É o que Napoleão ensina e funciona muito bem para quando você quer alcançar um nível maior de posicionamento. Ou aquela pessoa que já é e fala, não, eu quero trazer a identificação agora. Eu quero que as pessoas, elas olhem para mim e sintam que eu sou de casa. Porque tem um distanciamento, né, entre uma foto e outra. Queria saber o que você pensa sobre isso e como que você orienta os seus clientes, assim. Porque tem gente que chega perdido também, né, Ana? Que não sabe o que é. Chega, eu fui uma perdida. Eu fui uma ovelha perdida dentro do corporativo. E eu vou começar falando desde do meu início do corporativo, porque eu sempre fui a fotógrafa que eu odiei corporativo. Uhum. Eu entrei no corporativo pós-pandemia. Vamos lá. Eu sempre fiz. Sim. E eu sempre odiei. Porque eu era fotógrafa do braço cruzado. E desculpa se tu faz. E tu vais me escutar e provavelmente tu vai olhar muito quando tu for fazer agora. Uhum. Mas eu não faço. Sim. Pra mim, foto do braço cruzado é a foto que todo mundo faz. E eu não faço. Uhum. Então, pra mim, aquilo eu fazia porque o meu cliente chegava assim, a minha cliente que era da empresa lá que fotografava de sapato, eu sou da cidade de sapato. Ana, eu queria uma foto pra botar lá na minha palestra, eu queria botar uma foto lá, e aí eu ia lá. Tá, a pessoa já chegava, cruzava o braço, e era aquilo. E eu odiava aquilo. Eu sempre fui da criatividade. Sim. Minha ânsia pela criatividade. E aí eu dizia, eu nunca vou fazer corporativo, porque pra mim isso não compete. Pandemia, Claro. fez o boom dos coisas, eu comecei a me envolver com grupos de networking, precisava dar uma mudada, caiu o estúdio, os eventos, eu tava fora há muito tempo, lembra que eu contei que eu tava fora dos eventos? Então, até voltar à rotina dos eventos, vou inventar outra coisa. Aí comecei a trabalhar, entrei nos grupos de network, esses grupos começaram a me trazer demanda de corporativa, eu disse, não, pera. Eu não vou trabalhar com o que eu não quero.
Se eu parei de fotografar newborn, que eu tinha uma experiência gigante, e eu pausei totalmente durante 8 meses, o porquê que agora eu vou começar a fazer algo que eu não me agrado, que eu vou entregar algo que eu não goste. Uhum. Eu disse, não, vamos estudar. Aí eu fui estudar. Marketing, brand, fui procurando, até a hora que eu achei, eu entendi dentro da neurociência, Uhum. já conheci o Rafa e ele, a gente falava muito sobre isso, o Rafa é psicanalista, sobre a questão do posicionar, como posicionar mãos, pernas e tudo mais. E aí eu entendi que daí eu podia trazer algo diferente. Então aí eu fui buscando formas de trazer isso para dentro do meu trabalho. Hoje, para mim poder fazer, agora chegando nessa parte, eu faço uma reunião de alinhamento e eu entendo o propósito, missão da empresa, quem é Renata CPF, a Renata que gosta de usar blusinha de alça, que usa um colarzinho, e quem é Renata CNPJ. Sim, Porque são pessoas diferentes. com certeza. E aí a essência da Renata qual é? Então, e quem é o público que a Renata quer atingir? Então, através do meu briefing e a minha reunião, não é uma reuniãozinha, é uma reunião que eu te encho, bombardeio de perguntas para aí sim eu entender qual é o teu propósito. Porque o meu trabalho corporativo hoje, ele é muito voltado para o conteúdo. Sim. Ele é para autoridade, Uhum. vai te trazer um posicionamento, mas muito para conteúdo. A gente vive na era do conteúdo, a gente absorve Exatamente. conteúdo o tempo inteiro. Uhum. Então, hoje, se eu fosse fazer um ensaio fotográfico teu, talvez eu não te levasse para um estúdio. Uhum. Talvez eu fosse fazer o teu ensaio dentro do teu espaço. Sim. Porque isso aqui é a tua vida. Isso aqui é o teu respeito. Ai, tu vai dizer, Ana, eu preciso de foto de autoridade. Talvez a gente vai trazer para o estúdio. Uhum. Que tu tem aqui, também faria aqui. Sim. Mas é um trabalho diferenciado. Então, assim, eu não trago o meu cliente que precisa trazer um efeito externo para o estúdio de jeito nenhum. Eu entendo a necessidade do cliente, eu estudo qual é a empresa dele, para depois eu fazer o ensaio. Hoje a gente atendeu numa reunião de alinhamento uma perita criminal. Uhum. Cara, ela foi falando e eu já falei fazendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí eu vou dizer para a cliente o que eu preciso que ela traga. Eu quero uma lupa, eu quero o DNA, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Ela olhou para mim. Cara, tu é fantástica. Aí eu olhei, é isso aí. Uhum. E aí, assim, ó, meus ensaios corporativos, eles é meio período. Sim. Porque eu não ponho tempo. Lembra que eu te falei qualidade? Claro. Meus ensaios corporativos eu vou sentar com o cliente, eu trago para ele numa TV tudo que eu tenho de ideia, eu converso sobre iluminação, o que ele quer prospectar, porque às vezes na reunião faltou alguma coisa. Então, eu faço a reunião de alinhamento, depois faço pesquisa interna minha, eu pego todas as fotos que ele gostou, que ele mandou para mim, eu peço isso. Instagrams, que nem você me falou, eu faço a mesma coisa. Então, prospecto, tudo isso eu entendo, eu absorvo todo aquele cliente e naquele dia do ensaio dele, eu sou dele. Aí eu vou fazer o ensaio voltado por aquilo que ele precisa. Quando eu termino o ensaio, ele olha para mim e fala assim: caramba. Porque aí, durante o ensaio, Renata, eu ainda trago uma coisa melhor. Lembra do trazer a mais? Sim. Eu trago toda a estratégia para ele. Eu falo assim, ó, essa foto tu pode usar lá pro tempo de qualidade. Essa foto aqui tu pode falar sobre posicionamento. Essa daqui tu pode usar lá no teu LinkedIn. Essa daqui tu vai usar para um conteúdo que tu quer falar sobre essa linha do teu trabalho. Porque quando eu perguntei para ele, eu pergunto se ele vai fazer uma mentoria ou se ele vai fazer uma palestra, ou se porque quando a pessoa chega em ti, ela tem um propósito. Sim. Ela não vai vir, tipo, eu vou fazer um ensaio. É verdade. Corporativo não existe. Não existe. A pessoa sabe exatamente o que ela quer. E aí, através do que ela quer, eu crio as fotos para necessidade. Então, hoje eu tenho um trabalho muito diferente dentro do corporativo. Acredito que aqui em Florianópolis ninguém trabalha nessa linha, porque quando eu termino o meu trabalho, eu pergunto, tenho clientes que fazem fotos recorrentes, e aí a pessoa olha para mim, nunca fiz um ensaio desse jeito. Aí eu, ótimo. E aí a pessoa que acontece, usa foto 4, 5 meses, olha para mim, Ana, acabou minha foto de conteúdo, porque ela tá tão acostumada a usar a foto correta, porque assim, o vídeo é bom, mas uma foto de capa Claro, precisa. que conecta com o que tu tá falando, que conecta com a tua legenda, porque, Renato, o que mais a gente vê, conteúdo super comunicativo, super cheio de coisas, cheio de informações, uma foto do braço cruzado. Que não conecta. Nada, entende? que não conecta. Que não vai fazer a pessoa abrir o feed, aí tu abriu o feed da pessoa. Ah, tá, legal. Mas não fez interessante. Aí tu imagina uma perita criminal com uma foto do braço cruzado do perfil dela. E ela falando lá sobre detetive, nananana. Mas tu imagina ela vestida de Sherlock Holmes. A pessoa vai olhar, olha só que interessante, por que ela tá vestida de Sherlock Holmes? Entendeu? Tu trazer criatividade, né? Sim. A minha criatividade borbulha. Mas nisso eu percebo que a gente
Tem mais uma coisa em comum, porque quando eu vou fazer foto, não é muitas, né? Não é o meu foco de atendimento hoje. Mas como eu disse, como a gente tem agência de criação de conteúdo, às vezes a pessoa vem e ela não tem fotografia. E aí ela fala assim, eu vou ter que ir atrás de outra pessoa. Faz pra mim. Aí eu penso exatamente como você. A foto não pode ser tradicional. Por mais que eu goste da documental, quando tem que fazer pousada, eu penso exatamente nisso. E aí sim eu fui dar uma estudada e eu também, quando entrego, eu mando pra pessoa, explicando: olha, quando que você vai usar uma foto feita de cima pra baixo? É quando você quer mostrar uma vulnerabilidade. Então você vai abrir uma caixinha de pergunta pra falar sobre uma dor que você também tem. Usa essa foto, vai conectar mais com aquilo que você quer comunicar com a pessoa. Não, agora você vai dar uma dica. Então você vai usar uma foto onde tá mais de baixo pra cima, onde você tá grande, posicionada, você é poderosa nesse assunto. Então usa essa foto. Olha, essa daqui é pra você conectar com as famílias. Você fez a foto com seu esposo, descontraída, pra poder falar sobre alguma coisa que você tá vivendo no fim de semana. Esse tipo de posicionamento é muito mais sobre comunicação do que sobre fotografia. E olha o quanto que você teve que desenvolver essa soft skill. Porque não é sobre a foto mais. Não é sobre foto. Aí fala mais sobre a comunicação. A linguagem não verbal. Não verbal. E você teve que estudar realmente sobre isso para poder ajudar. E eu acho que é aí que tá o valor do trabalho. Sim, eu entrego muito além da fotografia para o trabalho. A gente não tem empresa de comunicação, né? De comunicação de redes sociais, essas coisas. Mas eu entrego. Eu sempre digo, o marketing, quando ele trabalha juntamente comigo, ele fica felizão, porque eu entrego o material praticamente no meio caminho andado. Então, hoje eu tenho parceiros de várias empresas de marketing que eles nem querem outro fotógrafo. Só, não, vai lá, Nana. Claro, porque eu já estou entregando a metade do caminho para a empresa. Então, assim, e às vezes eu já levo até a ideia do que aonde a pessoa pode usar. A empresa só tem que criar o vídeo. É muito mais fácil a conexão de uma empresa de marketing com o meu trabalho, justamente por causa disso, porque eu já trago toda essa... E tu tens essa visão porque tu tens a empresa. Exatamente. Porque como tu precisa da fotografia para gerar esse conteúdo, tu já pensa, não, vou fazer a foto daqui, porque aqui já vai dar certo, porque, né? Então, por isso tu tens essa mentalidade. Está eu aqui querendo montar uma empresa de mídias sociais para poder encaixar dentro do nosso produto também. Mas é muito engraçado porque isso faz parte da comunicação e é a mais que tu quer entregar dentro do teu trabalho. Gente, que bate-papo incrível, né? Eu ficaria aqui por mais umas 2 horas falando sobre isso, porque é paixão, né? Quando a gente fala sobre aquilo que a gente é apaixonado, não tem como a gente não falar com tanto amor e querer ficar por mais tempo. Mas antes da gente concluir, eu tenho que agradecer os apoiadores do nosso projeto. Nós estamos aqui, somos a Prospere Agência, uma agência de criação de conteúdo, muito focada no podcast, porque eu acredito que essa ferramenta aqui pode te conectar com o teu cliente, pode te conectar com o teu público interno. Eu já fiz podcast para empresas que utilizaram essa ferramenta para melhorar a comunicação interna. A diretoria entendeu o que o pessoal do operacional pensava, o que eles viam sobre a empresa, porque colocaram eles num ambiente de escuta. O podcast é um ambiente de escuta. Então, se você está tendo problema com a comunicação interna da sua empresa, faz um experimento, cria aí uma série, pode ser uma série só de 6 programas, mas entrevista um cara lá do operacional, entrevista alguém que está ali no meio das suas lideranças, entrevista o diretor da empresa e alinha, vê se essa galera tá falando a mesma língua. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado e vai ver que é uma ferramenta incrível para você poder trabalhar a cultura da tua empresa. Se você é um criador de conteúdo, um especialista em algo, olhe para essa ferramenta com outros olhos a partir de agora. O YouTube é a nova TV brasileira, ela já está tomando o espaço de qualquer TV aberta. E aí nós estamos aqui na Prospere Agência, junto com a Fala Sério, que é uma empresa estrategista de marketing, e nós estamos criando o Arca TV. E aqui dentro do Arca TV, você vai ter espaço de poder divulgar de forma muito mais ampla para um outro público, sair da tua bolha, o teu negócio. Então existe a possibilidade de você fazer isso. Não posso deixar de falar da Fala Sério, que é quem escreve pra gente os nossos roteiros, é quem é responsável pelos nossos designs, é quem faz todas as artes que você vê por aqui e que desenvolve um trabalho assim estratégico
estratégico de marketing que vai muito além das redes digitais, que é onde a gente atua, mas que vai te clarear a sua visão para entender onde é que o teu público tá. Às vezes você tá gastando tanta energia com o teu Instagram e o teu público não tá no Instagram, amigo. Para de ficar gastando energia onde não tá te trazendo retorno. Marketing só é efetivo se te traz retorno. Não é só ser visto, tem que trazer retorno de verdade. Então, a gente não pode deixar de falar da Fala Sério. Gonexen, né, onde as conexões acontecem, uma empresa que está focada em te treinar, te ensinar sobre empreendedorismo, mas principalmente network, conexão de pessoas. Esses são os nossos apoiadores. E se você quer ser um apoiador do nosso podcast, manda um comentário aqui, mostra pra gente como que você pode contribuir conosco e como que a gente pode contribuir com você, que tenho certeza que você vai aparecer aqui na nossa TV, eu vou falar sobre o seu negócio. E novidade aqui do nosso podcast é o Arcscape, né, que é uma empresa de escape room. Ana, não sei se você já ouviu falar, mas é um jogo em que é imersivo, onde você entra para dentro de uma sala, é trancado lá dentro e você precisa encontrar os enigmas e resolver os enigmas para conseguir sair daquela sala naquele período de tempo. E eles estão com uma promocional de um produto feito para corporativo. Então, se você tem uma empresa, quer trabalhar o trabalho em equipe do teu grupo, quer analisar comportamentos que às vezes você não enxerga, porque eles tentam ali fazer com que você veja o que eles querem que você veja, no Escapes é possível, porque ali é uma experiência imersiva e elas são quem elas são de verdade. Então, pode ser uma oportunidade incrível para você desenvolver o seu time. Então, Ana, muito obrigada! Imagina, eu que agradeço o convite, fico bem feliz. Espero que esse novo projeto prospere muito e com certeza vai ser sucesso, já deu certo. E acho que só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, quem sabe aí futuras parceiras. É isso aí. Se você, né, gostou desse conteúdo, é fotógrafo, entendeu como que a Ana fez durante essa trajetória de 25 anos para ela sair só da fotografia e se tornar uma empresária de sucesso no ramo da fotografia, porque existe, gente, uma distância gigante entre ser fotógrafo e empreender na fotografia. E só prospera de verdade o fotógrafo que empreende, né? Porque senão, às vezes, você vai ficar a vida inteira fotografando e depois você chega no fim da vida frustrado com a fotografia, sendo que não foi ela a culpada. Foi as outras soft skills que você não desenvolveu para se tornar um bom empresário nessa área. É possível viver de fotografia. E a Ana tá aqui para ser prova viva disso. 25 anos vivendo só disso. Não tem como dizer que não, né? Então, se você conhece um fotógrafo que está iniciando a carreira, manda esse podcast para ele e pede para ele poder, curtir, comentar e compartilhar. E, se inscreve nesse canal, hein? Porque eu sei que você tá aí assistindo, 50% do nosso público não é inscrito. Isso é um absurdo. Eu tô aqui criando conteúdo para você assistir até aqui e não se inscrever. Então, se inscreve e até o nosso próximo Empreendecast. Tchau!